Boa noite, família, professor, coordenador, toda essa grande comunidade educativa que nós temos. É um grande prazer estar com vocês e hoje, numa noite muito especial, nós temos um grande webinário para falar com você aí dentro da sua casa. E para isso acontecer de forma plena, primeiro eu gostaria de dar um grande abraço afetuoso e digital às famílias do Colégio Amplação e especialmente também às famílias do Grupo Educacional Dom Bosco, né? Do Bosco Balsas, do Bosco Kids e o Dom Bosco Balsas, ali dos alunos já do final do ensino fundamental e do ensino médio. Nós estamos hoje aqui para falar com vocês sobre algumas coisas, algumas perguntas sobre essa situação nova que o Brasil vem enfrentando, principalmente na educação. E nós temos a alegria de ter pessoas incríveis e que vocês conhecem, talvez alguns de redes sociais e de vídeos e de programas, outros pessoalmente você tem encontrado e são pessoas que representam muito para você. Então hoje nós queremos trazer essa tranquilidade. Nós temos no nosso webinário hoje, gostaria que eles dessem um oi para todas as famílias que estão nos escutando e pessoas que integram essa comunidade educativa. Gostaria de dizer um oi bem especial à professora, diretora e mantenedora Gisele, do Colégio Amplação, que direcionou esse momento e motivou que nós estivéssemos aqui. Gisele, diz aí o seu boa noite. Boa noite, famílias. Boa noite, gestores. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse nosso webinário, que foi pensado com muito carinho, em especial para o Dia da Família, que comemoramos amanhã. Sejam todos bem-vindos e vamos interagir aí no chat. Show, muito obrigado. O Colégio Amplação, então, teve essa iniciativa para nós celebrarmos esse dia especial, que é o Dia da Família. E nós somos uma grande família dentro da educação. Gostaria de acolher agora o mantenedor, diretor, professor Ricardo, do Grupo Educacional do Dom Bosco Balsas. Professor, pode nos dizer um oi, uma boa noite aí? Só liberar ali o microfone. Professor Ricardo, o seu microfone, libera ele ali. Desculpa, Perfeito. boa noite. Boa noite a noite. todos. Boa noite, famílias de Curitiba. Boa noite, famílias de Balsas. Boa noite, gestores. Boa noite, Wagner. Boa noite, professor Marcos. É um prazer estar participando com você nesse momento. E sejam todos bem-vindos a esse nosso webinar. Muito obrigado, professor Ricardo, que nos acolheu, né, nesse momento e nos está conectando às suas famílias, né? Famílias que, com certeza, a escola tem um grande carinho. E também a professora e mantenedora, professora Olívia, diretora lá do Dom Bosco Kids, em Balsas. Poderia dar o seu oi, o seu boa noite para essas famílias? Boa noite, Wagner. Tá? Boa noite, Gisele. Obrigada pelo convite. Boa noite, professor Marcos. E boa noite, famílias Dom Bosco Kids e Dom Bosco Balsas. É com muito carinho que a gente, nesse momento, se coloca à disposição de vocês, trazendo aqui, com certeza, algumas respostas para muitos dos anseios, né, que todos nós temos nesse momento. E a Gisele acertou, né, quando ela escolheu aí o professor Marcos, né, para nos ajudar nesse momento aí bem difícil que a gente está passando, mas a gente sabe que tudo isso vai passar e que logo, logo a gente está aí juntinho, retomando a nossa rotina, tá? Perfeito, muito obrigado, professor. E agora, a estrela, né, da nossa noite, é com muita alegria que eu gostaria de dar o meu boa noite e agradecer de antemão a presença do educador, acho que antes de tudo, professor Marcos Meyer, que irá nos encher hoje de muita motivação, sabedoria, conhecimento e com certeza vamos sair mais fortes e mais confiantes desse momento. Professor, nos dá o seu boa noite aí. Olá, meus queridos, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Um especial abraço do Maranhão, que legal que o povo está nos assistindo por lá também. E também aqui o povo de Curitiba. Eu estou com frio aqui, o pessoal lá de Maranhão está com 32 graus. Vai ser bem legal. Hoje eu vou trazer informações super importantes da psicologia, da educação e
da neurociência para ajudar todos os papais, mamães e professores a lidar melhor com educação nesse período. É isso aí. Ok? E mais uma vez agradeço você, família, que com certeza, sem estar conosco, não seria tão brilhante. E ainda dá tempo. Se tem alguma família que você conhece, alguém que está no seu contato, manda lá o link do YouTube e convida, fala, vamos lá nos enriquecer e nos fortalecer. Ok? Então vamos dar início. Nós sabemos que estamos vivendo um momento atípico dentro do cenário educacional. Temos alguns desafios como o ensino remoto, a aula online e a insegurança e dúvida que estão dentro das nossas escolas. Da noite para o dia, vamos dizer assim, nós fomos desafiados. As nossas escolas, devido à questão do Covid, foram convidadas a estabelecer um ensino, mas não presencial, um ensino à distância. E nós tivemos que ter um grande olhar de entender os nossos professores e os nossos alunos nesse cenário. Professores que teriam que se tornar youtubers. Alunos que até então nós questionávamos o estar em frente à tela, né? E nesse grande desafio, a gente já queria agradecer mais uma vez ao Colégio Ampliação, porque nós, como SAI Digital, enfrentamos o desafio de ter que auxiliar as nossas escolas, mais de 140 mil alunos a ficarem em casa, mas com aula, né? Não perderem nenhum dia de estudo. E a professora Gisele, representando aí o Colégio Ampliação e sua equipe, abriu as suas portas e começamos as gravações. E junto com esse cenário vieram muitos questionamentos, né? Escolas nossas parceiras, como o Colégio Dom Bosco, encararam com o SAI essa missão do ensino à distância e do ensino remoto. Mas aí os pais começaram alguns a se perguntar e se questionar. E esse cenário? Como a aula melhorar e qualificar dentro dele? Quanto tempo uma aula remota ela é necessária? Quanto tempo meu filho fica em frente à tela? Será que as questões de aprendizagem serão desenvolvidas nesse formato? Será que aquilo que a escola trouxe como entrega e promessa de entrega no início do ano pode continuar dentro desse formato? E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos conversar e o professor Marcos Meia vai começar no nosso primeiro bloco a trazer isso. Nós iremos organizar em 2 blocos essas reflexões. A percepção de um estudioso dentro da área, pensando em aspectos de neurociência e de conhecimento, e também a percepção de gestores. E esse momento é para trazer tranquilidade, confiança e orientações para você como família. Então, professor Marcos, dentro desses questionamentos, ensino à distância, de forma remota, relação família-escola, dentro desse novo cenário, como que a gente tem esse olhar e quais são as respostas, dúvidas ou reflexões que nos auxiliam neste momento? Então vamos lá, Wagner. Eu tenho várias reflexões para fazer com vocês e que eu acho que são assim fundamentais nesse momento. A primeira delas é que a educação já estava caminhando para um uso muito mais intenso, muito mais frequente de novas tecnologias. Aliás, isso desde o passado. Só para a gente entender um pouquinho, eu vou contar uma coisa bem interessante, bem até engraçada. Antigamente, todos os alunos nas escolas escreviam com caneta tinteiro. Talvez os vovôs e vovós que estão nos assistindo lembrem. Então, uma caneta que você chupava, sugava a tinta e aí escrevia. E era muito fácil borrar tudo, cair pingo de tinta em cima do papel, virava uma bagunça. E aí, sabe o que aconteceu? A caneta é uma tecnologia. Aí deram um passo superior nessa tecnologia e inventaram, olha que interessante, inventaram caneta esferográfica. Essa caneta comum que a gente tem, caneta Bic, essas outras. E o que acontece com essa caneta? Não cai tinta. A tinta só solta se você passar no papel. E aí, sabe o que as escolas fizeram? Elas fizeram reuniões para decidir se a caneta esferográfica podia entrar na escola ou não. E muitos professores diziam assim, de jeito nenhum, se entrar essa caneta nas escolas, da onde que os nossos alunos vão aprender o capricho? Olha que interessante. E proibiram, muitas escolas proibiram a entrada da caneta esferográfica. Enquanto os professores debatiam esse assunto,
a tecnologia foi desenvolvida e os alunos usavam, não adiantava proibir, eles já estavam usando. Então, a tecnologia entra para ajudar na aprendizagem e ajudar no ensino. E aí vieram novas tecnologias, depois surgiu o livro, e aí a cidade de Veneza, na Itália, no ano 1600 e pouco, eles fizeram uma reunião com os vereadores e proibiram que alguma gráfica fosse instalada na cidade. Sabe por quê? Porque, novamente, aí foi a política, decidiu o seguinte: se a gente deixar os alunos terem livros, por que um aluno ia memorizar alguma coisa se agora está tudo no livro? Vamos proibir a entrada de livros. E foi proibido os livros nas escolas. O livro não podia entrar na escola. Porque a desculpa daquela época era: se entrar o livro na escola, o aluno não vai memorizar mais nada. Por quê? Porque está tudo no livro. Eu estou dizendo tudo isso para vocês para a gente entender o seguinte: as pessoas da época que vivem a época têm dificuldades de aceitar a entrada de coisas novas. Então, por exemplo, os professores, pais, alunos, tal, achavam que a caneta esferográfica ia atrapalhar a aprendizagem do capricho. Em Veneza, eles achavam que a entrada do livro ia atrapalhar a memorização. E hoje a gente usa isso, ninguém jamais faria uma pergunta desse tipo hoje. A gente aceita isso como se fosse normal. Então, o que aconteceu agora? Está acontecendo nesse momento. A tecnologia evoluiu para que um aluno pudesse assistir aula de qualquer professor do mundo todo, e a partir dessa aula aprofundar o conhecimento e ir para a escola só para discutir, fazer lição, fazer tarefa, aprofundar, fazer lista de exercício e debater o que ele já aprendeu. Essa é a tendência do futuro. E aí, de repente, entrou a pandemia. A Covid-19 apareceu. E aí obrigou todo mundo a estar em casa. E agora essa tecnologia que a gente imaginava que ia vir daqui uns 10 anos, entrou de imediato e assustou todo mundo. Assustou professores, escolas, famílias, alunos. E isso é muito novo. Então, de repente, professor que nunca abriu um computador tinha que dar videoaula. É sério? E famílias que nunca tiveram o filho na frente de um vídeo aprendendo, eles entram no vídeo para assistir filminhos engraçados, jogar videogame, esse tipo de coisa, mas para aprender não estavam acostumados. E, de repente, isso mudou. Isso é assustador, porque a gente não sabe como lidar. Como lidar com essa caneta esferográfica? Como lidar com o livro? E agora, como lidar com a videoaula? Então, a gente não pode pensar da forma antiga. Porque se a gente pensar da forma antiga, a gente vai dizer assim: eu não vou nem pagar esse colégio aí, porque eles ficam dando aula de vídeo. Eu não paguei por aula de vídeo. Eu fico imaginando um pai lá no passado falando assim: eu não vou pagar essa escola, eles estão pondo livro na escola. Que absurdo! Imaginem, eu não vou pagar essa escola, meu filho não está aprendendo capricho, porque agora ele tem uma caneta esferográfica, aquela maldita caneta esferográfica. Vocês percebem, gente, como a mentalidade na época é difícil de transformar? Então, agora, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado. Será que o que está vindo realmente não é melhor? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo faculdade. Vamos só uma ilustração. Eu estou fazendo a faculdade numa cidadezinha do interior. Vamos pensar lá em Balsas, lá no interior do Maranhão, apesar da Balsas ser uma grande cidade, 100 mil habitantes. Mas vamos supor que lá tem uma faculdade e eu vou fazer um curso de filosofia. Eu nunca vou ter uma aula com os maiores filósofos do Brasil. Por exemplo, com o Cortella, sei lá, eu só usei o nome do Cortella porque me veio na cabeça. Ou aqui na PUC do Paraná tem um professor Gelson, o cara é gênio em filosofia. Eu nunca vou ter aula com ele. E aí, o que eu tenho lá? Eu tenho o meu professor local de Balsas, que é um bom professor,
mas ele não tem a experiência e a visão que esses dois grandes mestres têm. Então, o que vai acontecer? Eu adoraria assistir a uma aula do professor Gelson, e aí eu fico encantado com filosofia, mas o meu professor lá da faculdade vai falar assim: vamos lá, Marcos, agora vamos aprofundar o que você aprendeu com o Gelson. Vamos debater esse assunto, vamos torná-lo mais profundo. Não seria lindo isso? Então, a videoaula vai trazer cada vez mais aulas especiais, formas diferentes de aprender e assim por diante. E outra, existe uma tendência mundial chamada aula invertida. Você, papai, que quiser pesquisar depois, dá uma pesquisada na internet, tem bastante assunto sobre isso. Aula invertida é assim: a criança assiste videoaula em casa, aprende com softwares educativos, aprende em casa, na frente do seu computador. E aí vai para a escola para fazer exercício e aprofundar. Vocês estão percebendo que é o contrário? Ele aprende em casa e faz exercício na escola. Hoje, o que está acontecendo? O aluno vai na escola, aprende na escola e faz exercício em casa. A aula invertida é uma tendência mundial de inverter esse processo, de fazer o aluno aprender. Mas, para isso, vem o quê? Autonomia. E agora eu quero trazer um pouquinho da neurociência. Queridos, uma das coisas que mais desenvolve o cérebro de uma pessoa, criança, bebê, criança, adolescente ou adulto, é a autonomia. Mas a autonomia depende de algumas coisas que eu quero dizer para vocês agora. Para que o cérebro conecte novos neurônios, faça novas conexões, a gente chama isso na neurociência de sinapses, um neurônio conectando ao outro. Então, quanto mais conexões o cérebro tiver, mais inteligente a pessoa. Quanto maior o número de conexões numa espécie, mais evoluída é essa espécie. Portanto, você já deve imaginar que o ser humano é o animal que tem maior número de conexões cerebrais, ok? Por quê? Porque é mais capaz, mais inteligente, mais criativo. Então, qual é o grande objetivo da escola e qual é o grande objetivo das famílias? Ajudar as crianças a criar novas conexões. E agora eu vou dizer para vocês em quais situações o cérebro cria novas conexões. Ele não cria por acaso, não é do nada que aparece. O cérebro só cria novas conexões sob a necessidade. Olha que interessante. Vamos supor que o seu filho precisa conquistar um desafio. Aí o cérebro dele fica, não estou conseguindo, está difícil. Ele precisa resolver um problema. Não sei resolver isso. Ele precisa superar uma dificuldade. Isso está muito difícil para mim. E ele leva um tempo para conseguir resolver, conquistar ou superar. Quando ele consegue, acontece algo mágico no cérebro. O cérebro imediatamente recebe a notícia: levei tempo demais, energia demais, esforço demais para resolver, para conquistar, para superar. Portanto, vou criar novas conexões. Queridos, o cérebro só consegue criar novas conexões se conquistar desafio, superar dificuldade ou resolver problemas. É aí que consegue. E o nome disso, resumindo numa única palavra, autonomia. Então, gente, o que estraga a autonomia? O que estraga a autonomia é o que a gente chama em psicologia de postura passivo-aceitante. O que é a postura passivo-aceitante? A criança fica na frente da televisão assistindo. Se fizer pergunta, a televisão não responde. Se a televisão perguntar, não adianta responder. Fica na frente de um vídeo, do YouTube, ou seja lá do que for. Essa postura de esperar que venha pronto se chama postura passivo-aceitante. É o inverso da autonomia. Portanto, gente, quanto mais tempo uma criança fica parada assistindo, menos o cérebro se desenvolve.
Olha que interessante. Então, como que deve ser um programa de TV? Como que deve ser um vídeo? Ele deve ser o mais curto possível, porque eu não posso deixar a postura passiva aceitante dominar, e mais instigativa, ou seja, que provoque a criança a, depois do vídeo, fazer exercício, resolver problema, fazer uma pesquisa, aprofundar, ler outra coisa. Então, percebam, gente, como que é o modelo que desenvolve inteligência, desenvolve o cérebro. Não é assistir videoaulas o tempo todo. Ah, mas então a escola não vai mais fazer nada? Não, ao contrário. Ela vai sim dar videoaulas pequenas para ativar o cérebro a buscar soluções, a conquistar desafios, a superar dificuldades. Então, informação científica, qual é a melhor escola hoje, a melhor escola digital hoje? É aquela que dá mini aulas de 15 minutos, no máximo 20 minutos, e com isso faz o aluno pesquisar, fazer, resolver, ir atrás. É ele que tem que produzir. Porque se o aluno ficar esperando vir tudo pronto, ele não desenvolve autonomia, portanto, não desenvolve novas conexões. Então, meus queridos, no ensino fundamental e médio, as aulas são curtas, tem que ser curtas, é a neurociência que está dizendo. Mas daí eu encontrei um pai falando assim para mim: ô Marcão, esse negócio aí, essa escola agora só manda uns videozinhos lá, tudo curtinho, meu filho assiste e pronto. Ele está muito folgado. Opa, tem um problema aí. Se ele assiste e não faz mais nada, tem alguma coisa errada. Ah, mas o professor não passou lição. Então, a partir do vídeo, leia, assista a outras coisas, escreva, faça um resumo, produza. Faça seu filho produzir. Quanto mais ele produzir, mais autônomo. Quanto mais autônomo, mais inteligente, mais capaz. E aí a escola estará desenvolvendo bem o seu objetivo. Bom, isso a gente está falando das crianças maiores. Vamos falar um pouquinho das crianças menores? Crianças em educação infantil ou até mesmo nas séries iniciais. Vamos falar de educação infantil. Crianças de 0 a 5 anos. O que acontece nesse período? O que uma escola precisa desenvolver? Queridos, esse momento é para desenvolver a base para que o cérebro depois desenvolva e crie as novas conexões. E qual é a base? Então, vamos lá. Voltar para aquela questão que eu tinha falado sobre postura passiva aceitante. Criança parada assistindo o vídeo é postura passiva aceitante. Isso é tão forte, gente, que muitas crianças na série inicial falam assim para a professora: professora, qual que eu faço? É continha de mais ou continha de menos? A criança não sabe decidir. E percebam, gente, a conta não importa, porque uma calculadora faz, mas tomar a decisão de qual conta fazer, é essa a decisão que a criança precisa tomar. E qual é o nome disso? Autonomia, novamente. Mas nas crianças menores tem um outro detalhe: como desenvolver autonomia. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, conquistar desafio, resolver problemas, superar dificuldade, vale. Mas nas crianças de até 5 anos, tem algo mágico acontecendo. E esse algo mágico é o desenvolvimento do corpo todo. A gente chama isso de coordenação visomotora. Vou dar um exemplinho aqui para vocês. Vamos imaginar que uma criança, um bebê, tenha que pegar um objeto. Então o cérebro manda uma ordem para a mão. Mão, suba. Aí a mão sobe, passou. Aí a visão manda uma ordem. O cérebro, a mão desobedeceu, ela passou, manda ela descer. Desce até pegar. Em câmera rápida, o bebê faz assim, ó, e pega. E a gente, isso, pegou! Só que o que aconteceu? O cérebro mandou uma ordem motora junto de uma ordem visual. Isso tem um nome. 2 ordens ao mesmo tempo se chama coordenação. Coordenação visomotora. Para que serve? Daqui a pouquinho, o bebê faz assim, ó.
Pegou, super rápido. Ele não erra mais, porque desenvolveu coordenação visomotora. Só que isso faz o bebê perceber pequenos detalhes. A criança começa a perceber que uma bolinha bem pequenininha com risco do lado esquerdo é diferente de uma bolinha com risco do lado direito, que é diferente de uma bolinha com risco para baixo. E o que isso importa? Essa criança, quando entra na série inicial do fundamental, ela vai aprender a letra D, a letra B e a letra Q, e aprende com a maior facilidade. Sabe por quê? Porque a base foi desenvolvida aí. Qual é essa base? Coordenação visomotora. Aí essa criança desenvolve percepção e começa a perceber diferença entre as letras e aprende. E a percepção desenvolve, portanto, a aprendizagem, que desenvolve inteligência. Então, vou repetir, resumir bem rapidamente. A coordenação visomotora, fazendo a criança brincar, correr, pular, cantar, brincar de roda, recortar, pintar, montar, desmontar, organizar, desorganizar, tudo que a criança puder brincar com o corpo todo, desenvolve coordenação visomotora, que, por sua vez, desenvolve percepção. Criança que percebe, aprende com facilidade. Aprendizagem traz desenvolvimento do cérebro. Portanto, qual é o objetivo da escola de educação infantil? Fazer as crianças se mexerem. Elas têm que se expressar de corpo todo, elas têm que cantar, elas têm que brincar, correr, brincar, se esconder, montar, recortar, brincar com objetos pequenos, fazer massinha, pintar, tudo que ela puder fazer se expressando, desenvolve coordenação visomotora, que desenvolve percepção, que desenvolve aprendizagem, que faz o desenvolvimento da inteligência. Então, gente, criança parada assistindo o vídeo é inútil. Então, o que a professora lá da educação infantil vai fazer no vídeo? Ela vai encantar a criança, vai cantar junto com ela, vai brincar, contar histórias. Isso faz com que a criança desenvolva fantasia, imaginação e tal. Um pouco de tempo. E isso precisa, e aí vocês, pais, podem ajudar, fazer depois essa criança fazer o quê? Brincar, correr, fazer ela se mexer, fazer a criança contar para você o que ela entendeu, tudo que puder fazer a criança interagir, essa é a chave, tudo que faz a criança interagir com o conhecimento, com as palavras, com as músicas, com a dança, com os objetos, com a coordenação, com você, pai, com você, mãe, tudo isso vai fazer a criança se desenvolver. Gente, depois, quando as aulas voltarem, essas crianças pegam embalo, aprendem super rápido. Por quê? Porque elas não torraram a vida parada na frente da televisão, parados na frente de vídeos, parados. Entenderam, gente? É isso. As crianças precisam disso. Elas precisam desenvolver autonomia, desde a criança lá do ensino médio até a criança da educação infantil. Na educação infantil, a gente desenvolve desse jeito que eu falei. Nas crianças do fundamental para cima, desenvolve com superação de dificuldade, conquista de desafio, resolução de problemas. É isso, esse é o grande objetivo da escola. Então, agora, rapidamente, vamos ver o que a escola quer com o seu filho. A escola quer que o teu filho desenvolva conhecimento, inteligência, sabedoria, que essa criança seja cada vez mais criativa, capaz, que ela produza, seja autônoma, que tenha princípios, tenha valores, tenha generosidade, bondade, todos os valores fundamentais humanos. Isso que a escola quer. Daí você, família, fala, é a mesma coisa que eu quero? É exatamente a mesma coisa. Então, qual é a chave de uma boa educação? Família e escola têm que estar junto, não adianta brigar. Eu estou dizendo isso em todas as lives que eu estou fazendo, em todas as escolas. Escola e família precisam estar juntas porque têm os mesmos objetivos. Então, por exemplo, se você está achando que é injusto essa escola fazer o que ela está fazendo, ela nunca quis. Nós nunca quisemos a Covid entre nós. Então, o que nós queremos como escola? Fazer o melhor para os seus filhos.
E o que você quer? Fazer o melhor para os seus filhos, então vamos junto. Se você tiver com dificuldades de dinheiro, tá? Negocie com a escola, vá dialogar, mas não faça grupo de WhatsApp para meter o pau e separar a escola da família. Entende, gente? A gente precisa estar junto nesse momento. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão para vocês que eu tenho feito e eu acho que é fundamental. Vamos imaginar o ano 2050, vamos exagerar, 2050, daqui a 30 anos, 30. Daqui a 30 anos você vai encontrar seu filho já casado, sua filha já casada, profissionalmente bem instalado, tá casado, tem filhos, portanto você é vovô, você é vovó, ok? Daqui a 30 anos. E aí você vai na casa do seu filho almoçar, ele fez um almoço lá num domingo. E aí você encontra ele e fala assim, filho, sabe o que eu estava lembrando? Lá daquela pandemia, lá em 2020, lembra? Aí teu filho vai olhar para você e falar assim, meu Deus, mãe, não me faça lembrar daquilo. Meu Deus, pai, não quero nem lembrar. Sofri muito, porque vocês só pegavam no meu pé, me obrigavam a assistir horas e horas de vídeo, vocês brigavam um com o outro, eu me sentia culpado, eu não quero lembrar nunca mais. Mas, talvez, o teu filho diga assim, uau, nossa, que saudades daqueles tempos! Eu adorei estar com vocês, pai e mãe, porque vocês brincavam comigo, vocês batiam papo, vocês contaram histórias da infância de vocês, vocês conversaram, vocês estiveram tanto junto comigo que eu adoro lembrar daquele tempo, porque eu me senti amado, eu me senti valorizado, eu me senti junto, eu senti que eu tinha valor. Gente, o que vai fazer a diferença lá no futuro dessa conversa no ano 2050 é o que você está fazendo agora. Então, assim, você está com uma ideia legal para que os professores possam fazer? Conversa com os professores. Traga essas coisas boas. Vamos usar os nossos meios de comunicação para integrar, para aumentar, para melhorar. Se você percebe que um pai está xingando, está denegrindo o grupo, está falando mal da professora, está pisando na escola e tal, gente, corta. Diga, gente, esse grupo aqui é para a gente somar, para fazer alguma coisa, para ficar junto, para fazer algo mais legal, para a gente construir juntos. Acho que essa é a grande chave que nós podemos fazer e que a gente pode fazer a diferença na vida das nossas crianças. Sabe por quê? Porque o objetivo da nossa escola é esses que eu falei, e quando as aulas voltarem, sabe o que nós, professores, vamos fazer? A gente vai avaliar as crianças para ver o quanto que elas aprenderam, o que elas aprenderam, de que jeito foi, e aí, a partir da avaliação, a gente vai fazer uma readaptação do currículo, vai fazer o máximo possível para dar todo o essencial para que a criança vá para a próxima série, para o próximo ano. O objetivo da escola é fazer essa criançada ir para frente, ter sucesso na vida, como pessoa, como profissional, como ser humano. É isso que a gente quer. Portanto, quando as aulas voltarem, a escola vai se redobrar para fazer o máximo possível. Então, agora, vale a pena a gente estar juntos, de mãos dadas e nos ajudando, porque pais e professores juntos fazem a diferença na vida das crianças. E é o que a gente mais quer, é que essas crianças vão para frente e tenham sucesso. E agora quero contar, assim, para encerrar, eu sei que o Wagner já vai me dar uma cortada aqui no meu tempo. Para encerrar, quero contar para vocês, aliás, duas, bem rapidinho. Uma delas é assim, ó, um cara chegou numa cidade pequena e foi se hospedar no hotel. Pegou 100zão, pôs em cima do balcão do hotel e falou assim, deixa eu dar uma olhada no quarto aí. Aí, enquanto ele foi olhar o quarto, o dono do hotel pegou os R$100 e falou assim, corre pagar a conta do açougue. Ele correu lá para o açougue, o rapaz, e pagou o açougue. O dono do açougue disse, corre pagar lá a dona da mercearia. Foi lá e pagou a dona da mercearia. Cada um devia para o outro. A dona da mercearia falou assim, ai meu Deus, graças a Deus tem 100zão, vou pagar a cabeleireira. Foi lá e pagou a cabeleireira. Aí, um pagando 100zão para o outro, porque todos deviam um para o outro. Foi indo, até que o último era o mecânico, e o mecânico falou, cara, tô devendo para o hotel. Vai lá e paga esse 100zão lá no hotel. Voltou lá e devolveu o 100zão para o hotel. Todos da cidade pagaram sua dívida com R$100,
Mas o hóspede disse, ô pessoal, não vou ficar. Pegou os R$100 de volta e foi embora. Todo mundo pagou a sua dívida, sabe por quê? Porque o dinheiro circulou, o dinheiro correu, o dinheiro fez andar. Gente, talvez você esteja com dificuldade financeira nesse momento para pagar a escola. Converse com a escola. Mas a escola não pode parar, porque precisa desse dinheiro que vai para onde? Para o professor. O professor vai pegar o salário dele, vai para onde? Vai na mercearia, vai no mercado. A mercearia vai pegar esse dinheiro. O dinheiro precisa circular. Se a gente não quiser mais pagar ninguém, para todo mundo deve, todo mundo quebra, e a gente não quer que as escolas quebrem. Então, diálogo, gente, é a melhor solução. Conversar é o melhor jeito de a gente fazer assim. Última história. Uma história aí que Jesus contou. Sabe aquela história que Jesus ensinava através de parábolas? Olha que parábola bonita. Tinha um patrão de uma grande fazenda que um dos seus funcionários devia muito dinheiro para o patrão. Aí o patrão chamou o cara e falou assim, ou você me paga ou você vai para a cadeia. Aí o funcionário começou a chorar, meu Deus, não posso ir para a cadeia, eu não tenho tanto dinheiro para te pagar, tenha misericórdia de mim e me perdoe. Sabe o que o patrão fez? Ficou sensibilizado, disse, tá bom, eu te perdoo, tua dívida está paga, vai embora. A dívida dele era gigante. Perdoado, vai embora. A hora que esse funcionário lá do patrão saiu da fazenda, saiu da casa do patrão, imediatamente pegou pelo colarinho o colega dele e falou assim, me paga o que você deve. Meu Deus, eu não estou com dinheiro. Era pouquinho. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho. Então, vai para a cadeia. Botou ele na cadeia. Queridos, é justo? É. Ele devia, e na lei da época, quem deve vai para a cadeia. É justo? Aham. Mas o que o patrão utilizou? Misericórdia, generosidade. E agora eu acredito, gente, que é um momento que não vale a pena a gente seguir o princípio da justiça, porque ela mata, ela põe na cadeia, ela separa as pessoas, ela distancia. Sabe qual é o princípio que a gente deve utilizar agora com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos professores, com a nossa escola? Sabe qual é o princípio? Generosidade e bondade. Vamos ser bons uns com os outros. Aí a gente preserva o que há de mais importante nas nossas famílias, os nossos relacionamentos. Valeu, meus queridos. Se alguém ainda tiver uma pergunta, daqui a pouco a gente vai... Perfeito. Temos algumas perguntas. Eu paro por aqui, mas eu fico aí de prontidão. Com certeza. Então, nós vamos continuar com o professor. O professor Marcos vai trazer depois algumas respostas para algumas perguntas, até que nós já desenhamos aqui. E agora a gente vai validar com os nossos gestores algumas informações bem importantes que eles vão contribuir, né? Gestores que estão aí conscientes da realidade e da necessidade de cada família. De antemão, professor, eu queria dizer que esse sentimento de unidade em um momento tão complexo como nós estamos vivendo, ele é nítido até agora. Nós tínhamos um índice de pessoas que estavam visualizando o nosso webinário. Nós tivemos aquele probleminha e voltamos com o mesmo índice de pessoas. Todos voltaram para assistir. Estamos com mais de 650 visualizações. Então, isso mostra o interesse que a família e a comunidade escolar ela tem que permanecer unida, em continuar nesse processo. E da mesma forma, agora, antes de nós voltarmos para o professor Marcos Neia, eu gostaria de estar conversando um pouquinho com os nossos gestores, que aqui estão. E eu gostaria de falar um pouquinho com a professora Gisele, diretora ali do Colégio Ampliação. Professora, como que nós podemos fazer nesse momento para entender e fazer levantamento de anseios e perguntas das famílias? Então, como compreender a situação das nossas famílias e conservar a ideia de comunicação? Ou seja, mesmo em um período de isolamento social, como nós podemos continuar próximo das nossas famílias, escutando e atendendo a necessidade delas? Wagner, bom, nós do Ampliação, nós achamos que é de suma importância fazer um levantamento junto com as famílias para fazer um diagnóstico personalizado de cada escola, praticando efetivamente a empatia,
olhando para esse cenário, entendendo as suas maiores dificuldades, para assim trilharmos juntos os próximos caminhos da vida escolar de nossa escola. Para o atual momento, nós não temos nenhuma fórmula, nenhuma receita de fazer acontecer. Apenas a intenção verdadeira de ajudar as nossas famílias e alunos da melhor forma adequada possível para que essa comunidade escolar continue progredindo. Perfeito, professora. E outra coisa que eu gostaria de estar solicitando que a professora nos auxiliasse, o professor Marcos, ele falou muito da questão da criança não estar muito tempo na frente da tela. E, na verdade, até o professor pode concordar com isso, que a aprendizagem ele é um processo contínuo. Então, muitas vezes, eu compreender esse processo o todo, que vai além da videoaula, né? Os comandos que são dados dentro dessa videoaula, as lives e plantões de dúvidas que os professores fazem após a videoaula e as atividades de fixação. Dentro disso, de uma forma bem prática, como que nós podemos medir a questão de tempo das nossas videoaulas? Nós já escutamos que elas são videoaulas que devem ser mais curtas, mas essa regra nós vamos estabelecer igual em todos os segmentos? Como que nós podemos proceder com isso, professora? Vamos passar lá para o Marcos. Então, nós sabemos que aprender e ensinar digitalmente é um papel bem desafiador para o momento, ainda mais nessas circunstâncias que nós estamos vivendo da pandemia. Então, Marcão, qual seria o caminho e o tempo ideal, respeitando cada segmento dentro de suas particularidades, ou seja, os pequenos da educação infantil, o Fundamental 1 e os maiores do Fundamental 2 e médio, os quais nós devemos ter um olhar atento devido aos exames que eles farão, como o Enem e vestibular, no final deste ano. Bom, vamos lá. O que a ciência tem falado, né? A ciência fala que a nossa capacidade de atenção contínua não supera 10, 15 minutos. Portanto, uma aula que passe de 15 minutos já está extrapolando. A gente precisa intercalar esses 15 minutos de aula com outras atividades, senão a gente perde, o aluno perde a atenção, perde a concentração e, portanto, a aprendizagem acaba diminuindo. Então, o ideal mesmo seria que as aulas fossem de 15 minutos. Lá no ensino médio dá até para fazer aula de 20. Aí você, pai, você, mãe, está pensando assim, meu Deus do céu, eu pago a aula de 50 minutos e não de 10 minutos, não de 15 minutos. Bom, então vamos lá. Para quem não lembra, vamos ver como é uma sala de aula. Veja, o aluno entra na sala de aula com a mochila na mão, bate na mão do outro cara, e aí, como é que foi? Tá nada. Bate um papinho um com o outro, e aí eles vão entrando na sala, vão se organizando e tal, e aí entra a professora. Vamos lá, gente, vamos sentar, todo mundo senta, pega o caderno. Enquanto isso vai acontecendo, a professora abre lá para fazer a chamada, pega o seu livro, aí as crianças vão sentando, vão lá sentando. Vocês realmente acham que a criança senta e já abre o caderno, pega a caneta e fica pronto para assistir? Mas nunca. Ninguém, em lugar nenhum no mundo, eles não fazem assim. Então as crianças sentam e ficam assim. Fica lá batendo papo. Aí a professora chama a atenção até que todo mundo sente e comece a prestar atenção, já levou 10, 15 minutos. E aí vem o seguinte, aí a professora já começa imediatamente com a matéria nova? Não. Ela faz o quê? Ela faz uma rápida revisão do que foi visto no dia anterior, na aula anterior, e diz, vamos lá, gente, então, entenderam? Alguém ainda tem alguma pergunta sobre isso que a gente viu na aula passada? Aí, quando as crianças dizem, resolve a dúvida e tal, aí ela diz, agora prestem muita atenção. E ela explica um assunto novo durante 10 a 15 minutos. Acabou, ponto final, terminou a aula. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai nas carteiras ver quem tem dúvida, vai fazer exercício, lista de exercícios, vai resolver algum problema, vai discutir um tema. Mas a aula expositiva, onde ela expôs o conhecimento, foi 15 minutos. Isso acontece na prática, no dia a dia, em quase todas as escolas. É claro que no ensino médio
os professores expõem durante mais tempo, porque tem muito conteúdo, mas o aluno depois tem que rever em casa, porque senão não grava, não memoriza, ele tem que rever, tem que fazer lista de exercício e tal, ele tem que praticar. Então, gente, o que realmente funciona de verdade, em termos de atenção, concentração, em termos de prática, são aulas de 15 minutos. Se vocês lá no ensino médio quiserem dar aula de 20 minutos, 25, até meia hora, ok. Então, imagine lá, 5 aulas de 30 minutos, gente, isso já é um absurdo para o aluno. Vamos imaginar 20, 5 aulas de 20 minutos, sabe o que que dá? 100 minutos, ou seja, 1h40. Aí você diz assim, mas 1h40 é pouco. Não é pouco. 1h40 de conteúdo novo que o aluno pode rever, pode assistir novamente o vídeo, é muito, é fantástico esse tempo. Então, eu tenho recomendado às escolas que diminuam o tempo dos vídeos e tornem aquele vídeo pequeno, tornem ele bem específico, bem essencial, bem fundamental, bem explicado, e façam os alunos, a partir do vídeo, praticar, fazer, produzir. É isso que funciona. Sabe o que acontece, Gisele, nos melhores países em educação do mundo todo? O aluno chega de manhã e sai à tarde. E a gente pensa assim, nossa, 10 aulas por dia? Nada disso. Ele assiste poucas aulas, bem poucas, com poucos minutos, mas depois o resto do tempo ele trabalha muito, o aluno pesquisa muito, o aluno produz. Por quê? Porque eles sabem que o que faz o aluno desenvolver é autonomia. Autonomia é aluno produzindo e não assistindo aula, não vendo vídeo, é aluno fazendo. Essa é a grande diferença. Então, vocês estão de parabéns por terem diminuído a quantidade de tempo e, se puder, pode diminuir mais ainda. Perfeito. É bem interessante isso que o professor nos coloca, e ainda aqui no chat, né, no bate-papo ali do YouTube, alguns pais estão elogiando. E eles comentam até um pouco sobre as lives. Eu creio, né, professor, que a live, ela demora um pouco mais, ali a aula remota com o professor, porque daí o aluno interage, ele tira dúvidas, ele faz perguntas, mas quando está nessa relação de apenas assistir o vídeo, então realmente aí o tempo ele vai se modificando. Agora, eu gostaria de convidar os gestores, professor Ricardo, professor Olívia, que nós estamos comentando, juntamente com os gestores e com o Marcos, sobre a realidade de tecnologia e família, ou seja, a rotina dentro de casa. Nós sabemos que os nossos alunos, eles não podem ficar com tempo ocioso. Nós temos um processo de aprendizagem, muitas vezes essa ideia de suspender o processo, ele é um risco muito grande. Então, nós gostaríamos de ver dos gestores, justamente que vocês estivessem trocando com o Marcos essa percepção, tecnologia e família, rotina em casa, por meio das videoaulas. Como fazer isso? Então, Marcos, dando sequência, né, você já orientou quanto a essa questão do tempo de videoaula. Porém, a gente sabe que as famílias e as crianças, principalmente, estão o tempo todo em casa, com tempo ocioso e tecnologia à disposição, né? Então, como que as famílias, né, poderiam dosar esse uso de tecnologia como um todo? E até, assim, pensando não só nas crianças, mas também no adulto, como tornar esse uso, né, positivo no sentido, assim, de trazer coisas positivas para si, tá? Como, por exemplo, não ficar acompanhando números, né, negativos, né, que a Covid apresenta. Não se encher de informações negativas, buscar coisas que nesse momento possa acrescentar até no nosso crescimento pessoal mesmo, nos enriquecer. Tá? Essa live, né, que a gente nesse momento faz sobre educação, né, e muitos outros especialistas que trazem e agregam muito conhecimento para a gente e para as crianças nesse momento, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok, vamos lá, gente. Tem um princípio que, hoje eu estou meio bíblico, tem um princípio bíblico que fala assim, a boca fala daquilo que está cheio o coração.
Então, se você coloca dentro de você só notícias de tragédia, morte, doença, Covid, e medo, angústia e tal, o que você vai fazer? Você vai acabar falando sobre isso, porque é isso que você está colocando para dentro. Mas na hora de falar sobre isso, a outra pessoa também vai falar outra tragédia, outra desgraça para você, piorando aquilo que você já falou. Ou seja, você acaba se alimentando do negativo, do ruim, do peso. E isso, gente, acaba levando as pessoas para depressão ou para ansiedade. Ansiedade é medo. Ansiedade é uma forma, uma espécie de medo. E isso atrapalha muito o desenvolvimento, o bem-estar do ser humano. A gente tem que evitar isso. E em relação agora às aulas, né, as videoaulas ou as lives com os professores, olha que interessante a importância disso que eu vou falar para vocês. Quando o aluno está em contato, vamos imaginar um vídeo, não uma live. O aluno está assistindo um vídeo, dá um pause no vídeo, escreve a frase principal que ele observou nos últimos 5 minutos. Se ele for fazendo isso, ele torna aquele vídeo que aparentemente é só expositivo, ele torna aquilo mais interativo. Mas eu quero dizer para você, pai, você, mãe, por que teu filho tem que anotar e escrever o que ele está assistindo? Olha só. Nosso cérebro, ele guarda informação através das fontes de entrada. Então, você ouviu alguma coisa, entrou pela fonte audição, que é um dos 5 sentidos. Se você vir alguma coisa, você está vendo algo, isso está entrando pelo sentido da visão. Então, são 2 formas diferentes de entrar a informação. Mas sabe o que acontece? Se você dobra isso, o cérebro memoriza melhor. Portanto, ouvir e assistir é bem melhor do que só ouvir. Por isso que quando a gente fala no telefone, a gente fica com vontade de repetir a história de novo, porque não entendi direito, porque foi só audição. Se você só vê, está faltando ouvir. Mas olha que interessante. Se você vê, se você ouve e se você mexe motor, são 3 formas de entrada no cérebro. E as 3 juntas gravam infinitamente mais. É por isso que aluno que faz resumo vai super bem na prova, porque ele transforma a visão, ele está vendo a letra, ele está lendo, a audição, porque ele lê aquilo que ele está escrevendo, e motor, ele está movimentando o corpo. Então, são 3 fontes de entrada, isso grava muito mais. Portanto, meus queridos, as lives e os vídeos são para o aluno interagir. Se o teu filho está muito parado e não faz absolutamente nada, só vê, então incentive-o a escrever o que ele está fazendo, fazer um resumo, fazer uma síntese, escrever frases-chave. Não precisa fazer um calhamaço assim, de folhas e folhas cheias de coisas escritas. Não, frases-chave. Isso é importantíssimo para juntar as 3 fontes de entrada para o cérebro. E isso ajuda o professor, ajuda a escola e ajuda a aprendizagem. Ok? Perfeito. É interessante essa colocação, né, que o Marcos nos traz, porque nós percebemos que o processo de aprendizagem, de assimilação e fixação, ele continua mesmo por meio do ensino remoto e à distância. Depende muito da mediação que eu estou fazendo, juntamente aqueles encaminhamentos que a escola estabelece. Então, o processo ele está ocorrendo, com alguns gaps que gerar um retorno, né, na volta às aulas, mas ele permanece, isso. Ok? E essa é a ideia realmente. Aluno em casa, vamos focar a aprendizagem. Informações que muitas vezes tragam essa negatividade, não há o porquê, né? Mas isso é o momento que os nossos alunos eles estão conectados, sempre estiveram, mais do que nunca, né? E eles estão ouvindo essas informações. Então, agora eu gostaria de passar um pouquinho para a professora Gisele, para a gente comentar com ela e com o Marcos sobre essa questão de falar com os nossos filhos, né? Porque nós estamos longe de amigos, longe de familiares, e essas informações estão nos bombardeando. Então, professora Gisele, dentro dessa perspectiva, o que o Marcos poderia estar nos ajudando
para compreender melhor como tratar os nossos filhos nesse período. O microfone, só liberar o microfone. Oi, Marcos. Durante o Oi. nosso WhatsApp está chegando muitas perguntas das famílias nos questionando que está ficando cada vez mais difícil explicar para esses alunos, principalmente para as crianças, né, para os menores do Fundamental 1, que eles estão em casa e não estão de férias, que eles precisam criar essa rotina do estudo, de estar com esse vínculo contínuo dia a dia com a escola, com as tarefas, e eles vêm nos questionando, as famílias, para como explicar da melhor forma possível para essas crianças esse contexto e esse momento que estamos vivendo dessa pandemia. Ok. Bom, essa é uma pergunta muito legal. Eu gostaria de ajudar bastante vocês, pais, nesse momento. É assim, gente. Os países que mais se desenvolveram economicamente, socialmente e tal, são os que mais investiram em educação. Isso todo mundo sabe, isso é um fato. Então, como que nós, aqui no Brasil, podemos evoluir na educação usando o tempo que a gente tem? E aí eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo em Israel. Eu fui fazer um curso em Israel sobre interação pai-filho, interação professor-aluno. Foi um curso fantástico que eu fiz lá em Jerusalém. E aí, à noite, a gente jantava todo mundo junto. Eram mais de 150, eram 200 países, não, desculpa, mais de 150 países diferentes, eram 300 e poucas pessoas participando. E aí, a gente sentava onde dava no restaurante. Então, fazia o prato lá no buffet e ia sentar numa mesa e a gente não sabia quem a gente ia encontrar. Então, eu sentei numa mesa, tinha 5 pessoas lá, pedi com licença e tal, sentei para jantar com eles. Aí um deles falou assim, ô pessoal, vamos começar a descobrir de onde é cada um de nós? E aí um era da Itália, a gente já descobriu rapidamente, outro era um inglês, todo formalzão, a gente já descobriu. E cada um a gente foi descobrindo, mas quando chegaram em mim, gente, vocês que não me conhecem, eu tenho 2 metros de altura e essa cor que vocês estão vendo, é um branquelo total. Eles disseram Alemanha, não, Holanda, não, Noruega, não, Polônia, não, eles simplesmente não descobriram de onde eu era. A gente descobriu de todo mundo, menos de mim. E aí eles queriam saber de onde que eu era. Eu falei, sou do Brasil. Gente, foi tão engraçado. Não pode ser, você não pode ser do Brasil. Imagina você do Brasil. E aí eles queriam saber por que eles tinham uma mentalidade errada sobre o Brasil, que todo mundo é índio e joga futebol e dança carnaval. É só isso que eles sabem. Eu falei dos estereótipos. E aí eu comecei a explicar outras coisas que o Brasil faz muito bem, que o Brasil tem coisas legais. E aí eles queriam saber como que é a educação aqui no Brasil. Aí eu falei para eles que no Brasil a criança vai para aula ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Gente, sério, eles olharam para mim assim, o quê? De manhã, de tarde e de noite é muito. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Eu estou falando assim, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Eles não entendiam. E aí eu achei que era o meu inglês que estava ruim, porque a gente conversava em inglês. Aí até que eu descobri que nesses países que estavam ali, o aluno vai de manhã e sai de tarde, sempre, em todos eles. E eles não conseguiam entender como é que um aluno aprende indo para a aula só de manhã. Como é que alguém aprende indo para a aula só à tarde? Eles ficaram estupefatos, eles admirados. Aí eu expliquei para eles, não tem outro jeito, aqui é assim que funciona. Daí eles falaram, então os alunos complementam com atividades em casa. Deu. Gente, o segredo é esse. Não importa se é só de manhã, só à tarde ou só à noite, mas em casa ele precisa produzir, ele precisa escrever, fazer, pesquisar. O aluno tem que produzir. O nosso aluno, se a gente manda lição de casa para fazer em menos de 1 hora, ele não faz. E aí como é que vai aprender, gente?
Aluno só aprende fazendo. Matemática só... eu sou professor de matemática e eu costumo dizer para os meus alunos, a matemática entra no cérebro pelo dedo. Se você não fizer exercícios, não aprende matemática. Não adianta assistir a aula do professor. Tem que fazer listas de exercício. E aí o aluno fica com preguiça, não quer, não traz pronto. Deixa eu rapidamente colocar para vocês qual é o ciclo da aprendizagem. É assim, estou falando agora da neurociência. Durante a aula, live, vídeo ou aula presencial, a informação entra no cérebro da criança, do adolescente e vai para a memória de curto prazo. O aluno vai esquecer. Por quê? Porque o cérebro não percebe necessidade. Lembra do que eu falei antes? Necessidade. Então, se o cérebro percebe que não tem necessidade, ele esquece. E sabe o que o aluno faz com as nossas aulas? Esquece. Mas a gente passa a lição de casa. Durante a lição de casa, o cérebro pensa assim: preciso novamente dessa informação? Deve ser importante. Então, ele coloca a informação na memória de longo prazo. Olha que interessante. Somente quando o cérebro percebe necessidade. É por isso que aluno tem que praticar, escrever, resumir, fazer lista de exercícios, pesquisar. Se ele não faz isso, não vai para o longo prazo. Mas ainda não aconteceu fixação. E quando é que o cérebro fixa o que está no longo prazo? E aí vem a notícia boa, gente. Fixa dormindo. Se o teu filho dorme mais de 8 horas, não pode ser 8, tem que ser mais de 8, dorme mais de 8 horas, o cérebro entra em 4 ciclos de sono profundo. Durante o sono profundo, o cérebro libera substâncias, são neurotransmissores, substâncias que fixam o que tiver no longo prazo, não no curto prazo. Portanto, se o aluno fez lição, praticou, exercitou e tem coisas no longo prazo, o cérebro, durante a noite, fixa o que ele aprendeu. Sabe o que nós estamos encontrando em muitas escolas particulares? Alunos que simplesmente dormem pouco ou dormem mal. Aí o que acontece? Ele assiste uma excelente aula com excelentes professores, ele faz lição, porque os pais são participativos, os pais pegam no pé, mandam fazer, mas não dormem. Se ele não dorme suficientemente, não fixa. Aí ele diz assim para você, pai: mãe, eu estudei, mas deu um branco na hora da prova. O branco significa que o cérebro foi buscar a informação e não tinha nada fixado. E por que não tinha nada fixado? Porque o aluno não fez, não trabalhou. Então, Gisele, a melhor coisa para os nossos alunos que estão em casa, junto das famílias, é: você não está em férias nem quando as aulas estão acontecendo na escola. Porque quando você chega em casa, você precisa fazer lição, exercitar, resumir, trabalhar. Senão você não aprende. Portanto, agora, estando em casa, assista a aula na live ou na videoaula, mas trabalhe e faça a tua parte. É isso que a gente tem que dar de recado para os nossos alunos e famílias. Muito bem. Obrigada, Marcos. Valeu. Wagner está sem som. Obrigada. Olha aí, fui eu dessa vez. Estamos indo para as nossas 3 últimas perguntas desse momento, né? E estamos bem felizes que estamos aqui com a participação equilibrada. O pessoal não está saindo, não, está gostando do que está assistindo e certeza vão sair mais fortes. Nesse momento, eu gostaria de chamar novamente os gestores do Colégio de Balsas para estar conversando um pouquinho com o Marcos justamente sobre essa ideia da relevância do ensino remoto, principalmente quando a gente fala da ideia de retorno, né? Nós sabemos que, e esperamos que uma hora isso se encerre e que nós possamos direcionar novamente alguns padrões. Não seremos mais os mesmos, teremos novas práticas, é o que esperamos, mas qual a relevância, né, desse ensino? Então, eu queria chamar um pouquinho os gestores aí do Colégio Dom Bosco para estar interagindo com o Marcos sobre esse tema.
Bem, professor Marcos, você é a grande estrela da noite, então vou tentar falar pouco e tentar transmitir uma pergunta que eu acredito que seja anseio das famílias, né? Quando as engrenagens da educação estavam em plena conexão, veio a pandemia e desorganizou a rotina de estudo dos nossos alunos. Como que você, continuando essas dicas excelentes, como que você poderia ajudar as famílias a tentar restabelecer agora, né, já que é uma rotina diferente, essa rotina nessas residências, né, levando em consideração todo esse diferencial. As famílias estavam acostumadas a pegar os seus filhos, trazer para as escolas, nos confiar essa educação durante o dia, e agora esses alunos, essas crianças estão em casa, né? Quais as dicas que você nos daria para ajudar a restabelecer essa rotina, né, de forma produtiva em casa? Beleza, muito boa pergunta, Ricardo. Veja, as pesquisas na área da psicologia falam que nós, seres humanos, precisamos de rotinas para a gente sentir segurança, paz, tranquilidade. Quer ver? Numa pré-escola, se um bebê sabe que daqui a pouco é mamadeira, daqui a pouco é lanche, daqui a pouco é brincar, daqui a pouco termina, se ele sabe a sequência do que vai acontecer, ele vai, sem falar, ele não sabe falar ainda, mas ele já sabe que ontem foi igual a hoje. Hoje vai ser igual amanhã. E aí ele começa a ficar o quê? Seguro. Aí ele sente fome, o cérebro dele sabe já, daqui a pouco é o lanche. E fica tranquilo, porque ele sabe que o lanche vem. Percebem a importância da rotina? A rotina faz com que nós, seres humanos, a gente fique em paz, porque sabe o que vem daqui a pouco. Isso traz segurança, paz, tranquilidade. Você aí na sua casa, você não precisa fazer teu filho acordar às 7 horas da manhã e fazer ele estudar até meio-dia, porque essa é a rotina. Não, você pode ter outra rotina. Cada família pode ter a própria rotina. Então, assim, se todo mundo agora na tua casa aí, às 10 horas da manhã, não tem problema. Então, qual vai ser a rotina daqui até lá? Ah, mas tem live. Ok, levanta, assiste a live, depois pode voltar para a cama. Não importa qual é a rotina. O importante é estabelecer, cada família estabelece a sua rotina. E aí, essa rotina agora é live. Tal hora eu tenho que fazer lição, resumo, exercícios, lista de exercícios. Eu sei disso, aí ele fica tranquilo. Sabe por quê, gente? Olha que importante. Quando chega na hora de fazer lição, o cérebro se acostuma com a ideia e não fica revoltado. Ele não fica assim, que droga de lição, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer, isso é chato, isso é pesado. Não, ele sabe que isso vem. Se ele já sabe antecipadamente, ele descansa e faz. Por quê? Porque está na rotina, já estabeleceu isso. Então é muito importante que cada família estabeleça a sua própria rotina. Bom, isso é uma parte da história. Vamos para a segunda parte da história. Para você, papai e mamãe, professor também, educar uma criança de forma adequada, você precisa de duas coisas: afeto e autoridade. Sem uma dessas, nada funciona. Afeto, gente, compartilhe com seu filho, brinque, gaste tempo, conta história, ouça seu filho, converse, tenha intimidade, incentive, motive, elogie. Tudo isso está dentro do pacote que a gente chama de afeto. O afeto é base para que o outro aconteça. Autoridade. Você é pai, você é mãe, você é professor. Você não é amiguinho do seu filho, não é amiguinho do seu aluno. Você é pai, você é mãe, você é professor. Por que eu estou falando isso? Se eu estiver brigando com alguém, o meu amigo vem e já briga com a outra pessoa. Para ele não importa se eu tenho a razão ou não. Se eu pisar na bola, o meu amigo dá uma risada e não conta para ninguém. Se eu fizer algo muito errado, o meu amigo é meu cúmplice. Ele não conta para ninguém, ele esconde isso. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é amigo. Pai nunca pode fazer isso. Filho errou, tem que corrigir, tem que pagar o que está fazendo.
Vai ter punição, sim, vai ter consequências, sim. O pai tem que orientar, o pai tem que tirar do erro. O pai não pode ser agressivo com outra pessoa porque o filho tá sendo agressivo. O pai tem que corrigir, orientar. Estão percebendo? Então, gente, tenha muito afeto, muito carinho, muito vínculo com o seu filho ou com o seu aluno, mas exerça a sua autoridade. E agora, dentro da autoridade, o que você vai fazer? Estabeleça horários para que aconteça a rotina. Tem que haver horário. Você é pai, você vai botar horário sim. Tem hora para dormir? Tem que ter hora para dormir. Não importa se é meia-noite e o filho acorda às 10 da manhã. Não importa, desde que ele durma às 10 horas. Então, bota horário. Tem que ter horário para não fazer nada, absolutamente nada. Não vai trabalhar, não vai lavar louça, não vai fazer nada, não vai estudar, não vai ler, não vai fazer nada. É importante para a criança, fundamental que a criança tenha horários para não fazer nada. E isso ajuda a criança. Mas, qual é o horário que ela tem que fazer? Aí ela tem que fazer. Então, agora uma outra notícia. Criança tem que participar das atividades domésticas. Tem que lavar louça sim, tem que arrumar os brinquedos, tem que passar aspirador no carro. Criança precisa fazer atividades domésticas. Isso não é trabalho infantil. Isso traz para a criança sentimento de eu sou útil, eu sou importante e eu sou parte dessa família. Criança que participa tem dentro dela o sentimento de eu pertenço a essa família. E aí vem uma informação para vocês muito triste. Quando a gente conversa com criança ou adolescente que tentou suicídio, quase 100% delas não se sentem parte da escola, não se sentem parte de um grupo de amigos e não se sentem parte da família. É muito triste isso, mas infelizmente é verdade. Mas como que eu vou fazer o meu filho se sentir parte da família? Eu dou tudo para ele, eu amo o meu filho. Ele participa? Se ele não participa, ele não se sente parte. Portanto, papai, mamãe, professor, todo mundo tem que saber disso. Crianças precisam participar. E como que eu participo? Fazendo a minha parte. Qual é a minha parte? Vou lavar louça? Então eu vou lavar louça. Eu vou passar aspirador? Então é isso que eu vou fazer. Então, inclua teu filho nas atividades de casa para que ele tenha sentimento de pertença, que isso traz saúde emocional e aí não vai ter problemas emocionais, psicológicos. É isso que a gente precisa fazer. Portanto, gente, criança tem que estar trabalhando nas atividades domésticas e nas atividades que a escola manda. Esse é o segredo. Wagner está sem som. Aí, para nós irmos agora para a nossa reta final, nós vamos ter duas perguntas, então. Uma agora da professora Gisele, do Colégio Ampliação, justamente nessa mesma linha do papel do pai e da família nesse momento. E depois nós teremos mais uma questão também do Colégio Dom Bosco para o professor Marcos. Ok? Professora Gisele? Vamos lá. Da noite para o dia, as salas, os quartos, escritórios da casa dos nossos alunos viraram sala de aula. E com esse cenário, aumentaram as angústias das famílias ao tentarem responder e esclarecer todas as dúvidas que surgem. E com isso, Marcos, surge também uma outra insegurança aliada com outro sentimento, que é a culpa. Os pais e as mães questionam: eu sou pai, sou mãe e não sou professor. Como que eu posso ajudar o meu filho nessa situação? E como que eu faço para me sentir também menos culpado nesse processo? Muito legal, Gisele. Sabe que culpa é um sentimento praticamente natural nas mães, né? Nos pais. A gente sente culpa por tudo. Se a gente dá tudo que o filho quer, a gente sente culpa porque está dando demais. Se a gente não dá, a gente sente culpa porque não deu. E assim vai. Culpa nos pega demais, né? Mas então, deixa eu falar uma coisa para você, pai, você, mãe, em relação às aulas, às atividades, ao tempo que o teu filho tem de estudo. Vou ser bem claro e direto.
você pai, você mãe, não pode fazer a lição do seu filho. É ele que tem que fazer. Portanto, se você não sabe o conteúdo, não se sinta culpado, porque você não precisa saber o conteúdo. Quem precisa saber é teu filho. Então, qual é o papel de pai e mãe na hora da lição de casa, na hora de fazer a lição, na hora de aprender, na hora de... preparar o ambiente. Então, assim, você desliga a televisão, você desliga o videogame, você fala para o outro filho ficar quieto ou fazer outra coisa. Você dá a segurança do espaço que o teu filho tem que ter, o espaço físico e o espaço no horário. E aí você determina, agora senta aí e trabalhe, faça a tua parte. Essa é a parte da mãe, essa é a parte do pai. Nós não podemos fazer pela criança. Inclusive, isso é uma orientação do Piaget, um dos maiores educadores do mundo. Ele fala o seguinte, nunca faça pelo seu filho o que ele puder fazer sozinho. E aí tem uma outra informação. Por que nós não podemos ajudar os nossos filhos na hora da lição, na hora de fazer, na hora de aprender? Por causa do seguinte, vamos imaginar um professor, vamos pegar um professor lá de biologia. Aí ele ensina um conteúdo para os seus alunos e aí ele passa uma lição, uma atividade para fazer. Aí essa criançada toda não consegue, ninguém consegue. Aí as mães, deixa eu ver, é assim que faz, ó, faz assim, faz desse jeito, faz. Aí todas as crianças fizeram com ajuda. Aí o professor olha os resultados e diz, uau, meus alunos aprenderam, vou partir daqui para algo mais difícil. E segue a matéria com assuntos mais difíceis, só que as crianças ficaram para trás porque nem isso elas souberam. Portanto, gente, nós não podemos estragar o crescimento dos nossos alunos, dos nossos filhos. Então, o que a gente tem que fazer? Imagine esse professor percebendo que 80% dos alunos não fizeram atividade. Aí ele recebe a informação. A atividade ou estava muito difícil, muito complexa, estava fora do nível, estava muito desmotivadora, estava muito chata. E ele vai usar essa informação para dali para frente acertar, para dali para frente corrigir. Entende, gente? Então a gente tem que estar junto nisso, cada um faz a sua parte. A parte da aprendizagem é o aluno, a parte do ensino é o professor, a parte de melhorar o ambiente para que isso aconteça é a família, é o papai e a mamãe. Então, eu acho que essa dica dá para usar bastante aí com os pais e as mães. Perfeito. E agora a gestão do Colégio Dom Bosco também, com uma pergunta relevante referente a esse aspecto realmente de ensino, aprendizagem, o retorno dessas questões para nosso dia a dia. Professora? Então, a gente sabe que tudo isso vai passar, né? A gente sabe que tudo vai ficar bem. Mas existe uma preocupação nesse momento por parte das escolas e das famílias, consequentemente, em relação a esse retorno das aulas presenciais. Porque a gente sabe que vão haver, né, uma série de exigências para esse retorno. Há a possibilidade do uso de máscaras, a possibilidade do distanciamento, né, entre alunos, diminuir o número de alunos por sala, a cantina da escola que pode não funcionar no primeiro momento. Então, como professor, né, o que a gente poderia dizer às famílias nesse momento, nesse sentido, como preparar as crianças e os adolescentes para esse retorno, já sabendo que a gente vai retornar, mas que a gente não vai poder, né, abraçar as crianças da educação infantil, por exemplo, né? Como, né, que a gente pode, nesse momento, orientar as famílias em relação a isso? Cada criança entende, compreende segundo o nível de compreensão que ela tem. Então, não adianta a gente dar uma explicação científica para a criança da educação infantil, mas a gente pode explicar de uma forma muito convincente. Então, cada pai, cada mãe sabe o que é que a criança vai entender. Quando a gente diz assim com toda clareza, a gente não pode, as outras pessoas não podem te abraçar porque pode passar a doença para você, entende? Depois que a doença passar, aí a gente pode voltar a se abraçar. Pronto, essa é uma explicação para uma criança pequena. Quando o pai fala isso, quando a mãe fala isso com segurança, com tranquilidade, elas entendem.
Agora, se você fica explicando, a criança fica com medo, fica insegura e não sabe se você está falando é verdade. Então, fala com bastante tranquilidade. Mas papai e mamãe, quando as crianças voltarem para a escola, podem ter certeza, cada professor vai explicar como vai ser, por que não abraça, por que não pode estar junto, por que está separado, porque cada professor vai explicar. Então, da melhor forma possível, os professores vão tentar trazer paz, tranquilidade para todo mundo. E outra coisa, tem muitos pais também que me perguntam, Olivia, a respeito do retorno das aulas, como é que vai ser? Gente, podem ter certeza, os professores são os mais preocupados com isso, porque eles têm um currículo para seguir e eles sabem que desse currículo algumas coisas vão ter que ser deixadas de lado. Não vai dar para explicar tudo, não vai dar para passar tudo. Isso é fato. Então, o que é essencial? Eles vão ter que fazer um replanejamento do que é essencial. E aí vão ter que planejar novas atividades para as crianças a partir daquilo que é essencial. Ou seja, eles vão replanejar tudo. Com qual objetivo? Fazer com que o seu filho passe de ano com o maior conhecimento possível para que ele não tenha dificuldade no ano seguinte. Então, no fundo, gente, é um pacote global. Não pensem agora como, esse professor não está dando aula, ele só dá um vídeo de 10 minutos. Não, isso é o que está acontecendo agora. É a realidade do momento. No pacote inteiro, do ano letivo inteiro, nós professores, temos uma percepção totalmente voltada ao aluno e à aprendizagem. E podem ter certeza, a gente vai dar o nosso melhor para que isso aconteça. Então, eu diria para os pais, fiquem tranquilos que a escola é muito profissional. Eu tenho boas informações aí de Balsas a respeito do Dom Bosco. Está fazendo um trabalho maravilhoso, com preocupação, com honestidade, com seriedade. É isso que vale, pessoal. O pessoal aqui de Curitiba, do Colégio Amplação, o Amplação eu conheço desde a fundação, e há muitos anos antes até da fundação já conheço a equipe, o pessoal que trabalha. Então, eu sei também da seriedade. Então, o que a gente vai fazer no retorno? Vai dar o melhor possível. É isso que a gente vai fazer. E como que nós vamos diminuir a ansiedade ou medo das crianças e adolescentes? Conversando com tranquilidade, com segurança, passando para elas essa segurança. E aí, toca o barco, que daqui uns 10 anos vai ter outra Covid e a gente vai tirar de letra, porque a gente já sabe como faz. Obrigada. Perfeito. Nós agradecemos. E agora eu fico com os gestores, né? Os gestores têm mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, de perguntar ou de passar para o Marcos? Eu gostaria só de agradecer, tá? Mais uma vez a Gisele pelo convite, ao SAI pela parceria e ao professor pela disponibilidade nesse momento de estar junto aqui com a nossa escola, né, e com a ampliação lá de Curitiba. Da mesma forma que você coloca, professor Marcos, eu também posso dizer que eu conheço a escola da Gisele lá em Curitiba, tá? A gente conhece o ampliação. Gostei muito, né, de conhecer a escola dela, e ela está me devendo uma visita aqui, não é, Gisele? Nós vamos em breve, Olivia, pode deixar. É isso. Então, Marcos, para finalizar, estamos chegando, né, ao final de mais uma web junto com o SAI Digital, nossos grandes parceiros, e como eu já falei em outras lives com eles, nos sentimos muito mais confiantes, sabendo que a gente tem uma parceria de um sistema de ensino também tão comprometido, envolvido com a educação, como é o SAI Digital. E, Marcos, o que você poderia deixar para nós, enquanto escola, enquanto famílias, uma reflexão de todo esse período que a gente está vivendo? Nós sabemos que o futuro está logo aí, e sabemos que muitas coisas daqui para frente vai ser diferente. Como preparar os filhos e as famílias para um momento tão incerto, para esse futuro tão incerto? Qual que é a reflexão maior que nós, enquanto escola, e as nossas famílias também do Ampliação, as famílias de Dom Bosco, o que eles devem tirar de toda essa pandemia, de todo esse universo que está conspirando aí,
a favor ou não das escolas de todo o país. Veja, árvores mais fortes do mundo todo, da natureza toda, as mais fortes, as mais frondosas, a madeira mais dura, são os carvalhos que crescem nas beiras de abismo, nas beiras de montanha, onde bate vento muito forte. Então, assim, quando o vento é muito forte, tem muita tempestade, o carvalho cresce com mais força, com mais dureza, com mais resistência. E eu acho que a humanidade é um pouco assim. Os nossos filhos, eles crescem mais fortes, mais firmes, mais duros, assim, mais preparados para a vida quando eles passam por períodos difíceis. E eu acho que esse agora é um grande período desses. Nós estamos aprendendo muita coisa e com certeza a gente vai sair desse período mais fortes, mais solidários, mais humanos, valorizando mais um abraço, valorizando mais as conversas, valorizando mais a presença. Eu já estou há meses sem poder estar junto da minha mãe, dar um abraço da minha mãe. Ela tem 82 anos, 83, eu não sei quanto tempo ela ainda vai estar aqui junto da gente, mas quando eu estiver, eu vou abraçá-la muito. E aí isso me fez lembrar do quanto que eu já tive a oportunidade de abraçar e não fui. Eu já tive a oportunidade de estar junto e fiz outras coisas. Eu acho que a gente vai, depois dessa pandemia, vai começar a valorizar mais a presença da outra pessoa, a vida da outra pessoa e principalmente a nossa própria vida. Valorize um pouco mais a sua vida. Queridos, eu acho que já vou me despedindo aqui. Quero dizer que o SAI Digital é uma das plataformas, um dos sistemas mais organizados que eu já trabalhei, já participei. As lives são super organizadinhas, é bem mais gostoso, mais fácil de participar, mais tranquilo de participar. Foi um prazer estar com vocês, papais, mamães, professores, gestores. Uma delícia. Espero que no futuro a gente possa estar aí junto novamente. Valeu, gente. Um abração para todos. Valeu. Obrigado. O prazer é todo nosso, Marcos. A gente quer agradecer imensamente você por estar tão próximo da nossa escola e sempre contribuindo também para essas incertezas das nossas famílias. Gratidão eterna por você. Ao Valeu, Ricardo, Gisele. à Olívia, o nosso muito obrigado por vocês também dizerem sim a esse grande movimento que nós colocamos em prática hoje, que ele não seja o primeiro, porque a educação está aí e cada dia mais nos mostrando que precisa ser compartilhada, que o conhecimento ele deve ser compartilhado e não guardado dentro de cada escola, né? Nós não podemos olhar o outro como concorrente, mas sim como aliado. Wagner, gratidão mais uma vez e boa noite às nossas famílias que estiveram aí presentes e também comentando nos chats. Depois a gente vai responder todas as questões ali para vocês. Agradecer também, obrigado pela noite maravilhosa, por ter nos ensinado tantas coisas, professor Marcos. Foi um prazer. Agradecer aqui o Wagner, em nome do SAI. Tá? Obrigado pela parceria de sempre. Ao Colégio Ampliação, Gisele, Marcelo. Tá? Em breve nos veremos novamente. Aí, principalmente as famílias, né, que estiveram até agora conosco. Boa noite a todos. Obrigado, professor Marcos. Agradecemos a todos vocês, em nome do SAI Digital. Nós sabemos que nós estamos finalmente vivendo aquilo que nós questionávamos antes. Algumas perguntas que nós fazíamos no passado, agora faz parte do nosso presente. As nossas respostas agora não respondem às perguntas futuras, porque nem sabemos quais são elas. Mas nós temos certeza que o que nós estamos fazendo é por você, família, e com você, família. O professor também é mãe, a professora, a família que está dentro de casa também é a família de dentro da escola. O professor também tem filhos, também tem família. Nós sabemos o que você está sentindo. E juntos seremos mais fortes. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite para todos vocês e principalmente para as famílias do Ampliação e do Colégio Dom Bosco de Balsas. Um abraço do SAI. Um abraço.